Boa noite a todos, todas e todes. Quem está comigo agora, quem vai assistir a gravação depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando o livro Teologia e os LGBT, o capítulo 3, na página 91. Vamos lá, como sempre, se tiver dúvida de uma palavra, de uma frase, um comentário, uma história, pode fazer a qualquer momento, tá? Capítulo 3, o mundo católico diante das questões sexuais, das questões de gênero e orientação sexual. Adesões. A mudança de mentalidade e a conquista dos direitos da população LGBT se deu em nações com população majoritariamente cristã, católica ou protestante, que foram profundamente transformadas pela cultura moderna. Muitos agentes dessas transformações têm motivações seculares, expressas em um registro não religioso. Mas há também religiosos cristãos pioneiros, ainda que minoritários, cuja postura contrastou fortemente com outros cristãos, ou mesmo com os fiéis de suas próprias igrejas. Então, veja que o Padre Luiz começa dizendo que essas questões de gênero afetam a Igreja Católica, mas as outras igrejas também. Aliás, era isso que o Mauro estava dizendo agora há pouco, sobre isso. Temos outras denominações que também se questionam questões de gênero, quando envolve a questão religiosa, na Igreja Católica e fora dela. Nem tudo começou com o Stonewall em 1969. E aqui ele está fazendo referência àquele ataque da polícia a um bar norte-americano chamado Stonewall Inn, em 69. Um ano antes, nos Estados Unidos, o reverendo Troy Perry fundou a Igreja da Comunidade Metropolitana. Ele criou o lema: "O Senhor é meu pastor, ele sabe que eu sou gay." Maravilhoso, assim. Deste modo, uma frase do Salmo tão conhecida no meio cristão é lida em perspectiva inclusiva. No início de 69, o padre agostiniano Patrick Nigford fundou o grupo católico Dignity, dos Estados Unidos, destinados a fiéis gays e lésbicas. No Brasil, inusitadamente, há também um pioneiro cristão que, antes de Stonewall, defendeu os homossexuais, atuando no campo da teologia e da pastoral. É o padre redentorista holandês James Noack, morreu em 2013, radicado nesse país desde 1953. Ele escreveu um artigo na revista Vozes, dos Franciscanos de Petrópolis. Boa noite, Viviane. Nós estamos na página 92. 92 na primeira linha. Boa noite. Estou em trânsito. Desculpa, tá a câmera fechada. Eles também são da nossa estirpe. Considerações sobre a homofilia. Nós estamos em 1967. O Concílio Vaticano II tinha acabado de acontecer. Era um tempo em que ainda se considerava a homossexualidade doença. Médicos chegavam a propor o seu tratamento com choque elétrico. Mais países criminalizavam a prática homossexual e a homofobia era muito maior. Alguém pode continuar lendo, por favor? Esse redentorista denunciava o tabu e a censura social sobre esse tema, do qual quase não se falava, pois muitos consideravam os homossexuais como degenerados, perversos e criminosos. Isso gerava uma repulsa espontânea e generalizada, e tendo como consequência uma conspiração de silêncio. Homossexuais acabavam vivendo no ostracismo e na clandestinidade, sofrendo amargamente rejeição por parte dos homens e suposta reprovação por Deus. Tudo isso fez com que o suicídio seja 5 vezes mais frequente em homossexuais do que em heterossexuais. A estrutura hétero ou homo já está fixada antes da idade de 6 anos e não depende de livre opção da pessoa. As perspectivas de uma terapia para mudar essa estrutura são francamente desanimadoras. O homossexual terá que viver com sua condição e também deve
existir para ele ou ela um caminho de santidade, um modo cristão de ser homossexual. Só um pouquinho. A primeira frase ali, pode grifar ela inteirinha. A estrutura hetero-homo já está fixada antes da idade de 6 anos. Aqui o Padre Luiz deveria ter colocado as fontes. Né? Muito perigoso fazer uma afirmação dessa sem citar uma fonte científica, uma fonte da psicologia, ou da biologia, ou da neurociência. É complicadíssimo. Mas é importante que a gente saiba, essa frase é verdadeira, né? Então, antes dos 6 anos, já se sabe se é homo, bi, hétero. Pode ser que a pessoa não tenha, a criança não tenha certeza, mas ela sabe dizer alguma coisa sobre o que ela deseja, ainda que seja confuso, mas alguma coisa ela sabe. A criança, ela tem uma sexualidade não definida, vírgula, ainda, mas há alguma coisa ali. E isso não depende da livre opção dela. Isso é importantíssimo também. Ninguém... se isso funcionasse, gente, com quem é gay aqui, que está entre nós, que é gay, o quanto de esforço vocês já fizeram para gostar de uma mulher, quem é homem gay, né? A Michelle, que eu sei que é mulher lésbica, fez esforço para gostar de homem, a menos que alguém que seja bi. Então não é uma escolha, não tem como ser uma escolha. Pode continuar, Mauro, por favor. Snoker cita o novo catecismo, publicado pelo bispo holandês depois do Concílio Vaticano II, em 1966. Este catecismo afirma que expressões severas de Sagradas Escrituras a respeito da homossexualidade genital não devem ser mal entendidas, como se denunciava o fato de ser certas pessoas terem atração pelo mesmo sexo sem culpa própria. Beleza, vocês se lembram que tem o catecismo da Igreja Católica? Os bispos alemães, eles são, assim, 1 milhão de vezes mais avançados que a Igreja de Roma. Eles têm um catecismo próprio há muito tempo. Aliás, o catecismo da Igreja Romana, ele foi baseado num catecismo das dioceses da Conferência Episcopal Alemã. Então, a Conferência Episcopal Alemã, em 1966, já tinha um catecismo dizendo que as leituras bíblicas sobre homossexualidade não podem ser mal interpretadas. Então, já tem algum avanço de alguma fórmula aqui. A gente está falando de bispos alemães, a gente está falando em 1966. Nós estamos em 2024, gente. Estamos discutindo coisa que a igreja já falava há muito tempo atrás. Ou seja, não é novidade. Na minha época não tinha isso, mas será que não tinha mesmo? Ou a gente não sabia? Pode continuar. Sobre a moralidade da prática homossexual, Snoker formulava a questão de outra maneira. Esta vivência no plano erótico e genital pode ou não promover as pessoas envolvidas em termos de amor oblativo, interação mútua, humanidade e responsabilidade comum na construção do mundo? Não entendi. Se esses valores podem ser realizados, não se deve priori qualificar a conduta homossexual como imoral ou contra a natureza. Aos que propõem como caminho o celibato, este dom e vocação não pode ser exigido. Muitas vezes será irrealizável. Certo. Vocês sabem o que é o oblativo? Apareceu ali no texto? Ia perguntar aqui, que eu não me tive isso. É aquele que se entrega. É aquele que se manifesta, aquele que não exige condições. Tem a ver com amor incondicional. Então, ontem teve um evento do coletivo Cris Serra, o Francis estava lá na coordenação, e havia uma pessoa que fez uma seguinte questão, ela, uma das mães, né? Era um encontro de mães, de pessoas LGBT. Uma das mães, dizendo de uma coisa que ela escuta na paróquia dela, que Deus aceita o pecador, mas não o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Isso, exatamente. Então, o que ela está discutindo ali? A moralidade do ato sexual, da prática da homossexualidade.
E aqui tem esse Stoa, que é esse bispo alemão, de 66, dizendo o seguinte: será que esse amor homossexual, tá ali na segunda linha, que tem um plano erótico, genital, promove ou não uma interação mútua, um amor incondicional, humanidade e respeitabilidade na construção do mundo? Então veja que o que o padre Snoeck está discutindo não é sobre a moralidade, mas se esse amor é capaz de construir o mundo. A Michelle, eu ouvi muito isso. Tudo bem ser gay, só não pode viver. Pois é, então vocês vejam que o padre Snoeck, ele desloca a discussão. Não se está certo ou errado, mas se o amor entre dois pares, entre duas pessoas, é capaz de construir o mundo, é capaz de tornar o mundo melhor. Essa é a pergunta. Então, guarde esse argumento, porque a gente vai precisar dele depois. Construção do mundo. Então, como é que a gente sai dessa perguntinha? Ah, Deus ama o pecador e não o pecado. Você não precisa entrar nela. Use esse argumento. Pergunta se o amor entre essas duas pessoas é destrutivo, faz mal a alguém? A quem? Se são duas pessoas que se amam e se entregam, por que não pode? O que tem de demais nisso? Então, se é um casal que constrói o mundo, constrói uma família, adota a criança. E o engraçado nisso tudo, sabe o que é? É essa classificação de amor, né? Porque um casal hétero pode amar, pode construir, pode evoluir, pode melhorar. Um casal gay, um casal homoafetivo não é amor, é sem vergonhice. Eu não consigo entender essa classificação, essa diferenciação de amor. Perfeito. O Francis arrasou ali. Deus ama... Vou até escrever essa daqui, Francis. Cadê? Deus ama o homofóbico, mas não a homofobia. A homofobia. Vou fazer um post sobre isso aqui. Arrasou, Francis. Perfeito. Pode continuar, por favor. Então, vamos lá. Após traçar um bom panorama do tema, o artigo finaliza com 5 diretrizes práticas do Instituto Pastoral da Holanda. Primeiro. Atenção! Número 1, grife, isso aí. São 5 pontos que vocês podem copiar e colar no Instagram de vocês, no Facebook de vocês. Tira a foto desse pedaço aí, joga no Facebook, e é maravilhoso. Por favor. Número 1. Em hipótese alguma, pode-se romper uma amizade existente. Ou seja, ele está falando da ação pastoral dentro de uma paróquia. Esse padre Snoeck está dizendo o seguinte: ação dentro de uma paróquia, como é que a gente lida com isso? Número 1, em hipótese alguma se rompe a amizade. Ou seja, se tem alguém no grupo de oração, na pastoral, no movimento, essa pessoa não pode ser excluída. Isso parece meio óbvio, né? Chovendo no molhado, mas... Às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, não excluir. Sabe esse negócio de... eu vou romper minha amizade com essa pessoa depois que ela é gay? Eu descobri que ela é gay. Quando eu deixei o ministério, eu tive um monte de padre que não fala mais comigo. A Michelle deve ter passado por isso. Cristiano, eu sei que passou por isso, né? É que eles podem denunciar eles, né? Aí é difícil. Posso. Acho que a maioria de nós já passou por uma situação de perder uma amizade na igreja, ou se afastado, tive amigos que disseram que não pode conviver porque não compactuam. Pois é. Apesar de... eu já ouvi a frase, apesar de você ser filho do pastor, eu não posso conviver com você. Eu ia falar uma besteira, mas não posso. Vai, guarda besteira, Mauro, que é tudo gravado aqui, viu? Número 2. Tá. Segundo, o matrimônio, entendido como união entre homem e mulher, não pode ser solução e deve ser desaconselhado. Beleza. O matrimônio, entendido como homem e mulher, não pode ser solução e deve ser desaconselhado. Tá. Terceiro, não se deve esquecer que a continência, a chamada via régia, não é uma exigência tão evidente.
Na verdade, ela é observada só esporadicamente. Ou seja, o que significa via régia? Via régia significa via reta. A continência tem a ver com contingente, com regularidade, com se manter continente, se manter vigilante. Perfeito. Uhum. Se manter vigilante. A vigilância em relação à castidade, estou refazendo a frase, número 3. Não se deve esquecer que a contingência, não se deve esquecer que a vigilância em relação à castidade, a via régia, não é uma exigência tão evidente. Ou seja, segundo esse padre, a vivência da castidade, ela não é tão clara. A gente não tem tanta certeza sobre o que é, sobre o que não é. Porque visto que comportamentos morais, eles mudam muito na história da humanidade, principalmente na tradição bíblica. Então, o que ele está fazendo? Ele está tirando o peso da castidade. Ele está dizendo, a gente não pode viver isso a ferro e a fogo. Não é que não existem outras formas, ou que haja alguma forma de castidade que seja menos importante do que a outra. Número 4, por favor. Parece recomendável ajudar o homossexual a construir uma amizade firme. Certo. No acompanhamento de amizades homossexuais, parece importante insistir, sobretudo, na fidelidade. Pois é, essa questão da amizade, que aparece em muitos textos no catecismo, fora do catecismo, que falam sobre amizades homossexuais. Eles dizem que é possível ser homossexual desde que as pessoas homossexuais sejam amigas, mas nunca tem um relacionamento homoafetivo. Perdão, homossexual. Só homoafetivo. Então, a amizade seria lícita. A amizade, sim. Só nada de beijo, nada de abraço, nada de nada. Não pode. Ah, tá. Nossa, que povo santo esse, né? Só que assim, a gente está em 1967. O que esse padre está falando já é avançadíssimo. Ah, sim. Minha idade. O nosso catecismo atual é de 1992. São 30 anos depois, e ele já falava, coisa que nem o atual catecismo fala. Vamos lá, por favor, Mauro. Essas posições, evidentemente, não foram compartilhadas pela ampla maioria do mundo católico. Já na época, o núncio apostólico do Brasil, Dom Sebastião Baggio, foi a Petrópolis e reclamou do artigo de Sonic. Baggio chegou a dizer até que concordava com o conteúdo, mas que o tema não ficava bem em uma revista católica. Aqui eu falo sem medo nenhuma, e assumo o que eu estou dizendo, se vê a hipocrisia jogada na cara, né? Eu concordo com o que você escreveu, mas isso não pode ser dito. Eu te amo, mas eu não posso manifestar meu amor por você. Eu respeito você, mas eu não posso dizer publicamente. Uhum. Isso é uma barbárie. Enfim, já falei. Outro exemplo de pioneirismo cristão em favor do LGBT é o presidente norte-americano Barack Obama, na cerimônia de posse do seu segundo mandato presidencial em 2013. Ele foi eleito pela maioria dos protestantes, católicos e judeus, que foi à urna. Ele fez seu juramento presidencial sobre as Bíblias que pertencerão a Abraham Lincoln e Martin Luther King. O seu discurso de posse repercutiu mundialmente com a manchete "Igualdade para gays e imigrantes". Obama citou a Declaração da Independência dos Estados Unidos de 1776, onde afirmava-se com verdade evidente que todos os homens são criados iguais, lhes são conferidos pelo Criador direitos inalienáveis, entre os quais o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. É preciso ser igual não só aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens, prossegue o presidente. Gostei disso.
Continuando, na página 94. E esta igualdade é uma estrela que guia o povo no presente, como guiou seus antepassados em Seneca Falls, Selma e Stonewall. A tarefa dessa geração não está completa, diz ele, até que nossos irmãos e irmãs gays sejam tratados como os outros perante a lei. Se somos criados iguais, então o amor que juramos mutuamente no casamento também tem que ser igual. Obama, 2013. Bem, a Michele dizendo aqui no chat, Cristiano dizendo que sim, ouviu bastante. Michele, eu tive um casal de amigos que não foi ao meu casamento, porque ficou com medo que os amigos iriam pensar. Gente, isso é tão absurdo, gente. Assim, de tantos modos. Mas eu sei o que é isso. Alguém tem algum comentário, fazer, dúvida, crítica, discordância, choro, ranger de dentes? Não? Vamos lá, Mauro. Os lugares por eles mencionados são ícones históricos de luta social. Seneca Falls é o local da primeira convenção norte-americana em favor da emancipação feminina em 1848. Selma é a cidade do Alabama onde partiram as marchas de direitos civis dos negros em 1965, lideradas por Luther King. E Stonewall, mencionado anteriormente, é o bar frequentado por gays e transgêneros em Nova York, onde eclodiu uma rebelião em 1969 contra as discriminações e as humilhações sofridas por eles. A igualdade desejada por Deus é conquistada através dos movimentos e das lutas sociais. Uhum. A escolha das Bíblias de Lincoln e Luther King não foi por acaso. Ambos lutaram até a morte pela emancipação dos negros em seus países. No livro sagrado dos cristãos, eles encontraram inspiração e alento para sua luta libertária. Isso não foi simples. A Bíblia tem vários trechos que mencionam a escravidão e a segregação, o que historicamente foram utilizados para justificá-las. Lincoln e Luther King não ficaram reféns dessas leituras ao pé da letra, fundamentalista, que era uma arma ideológica de seus adversários. O livro sagrado também tem outros trechos em favor da submissão da mulher ao homem, da proibição das relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Ainda hoje, esses trechos são utilizados por alguns cristãos para subalternizar as mulheres e para execrar os LGBTs. Obama também não se submeteu a essa leitura. Após jurar sobre as Bíblias e se referir ao Deus Criador, ele defendeu com eloquência os negros, as mulheres, os gays, os imigrantes, os pobres, as crianças e a preservação do planeta. O casamento entre pessoas do mesmo sexo estava regulamentado em alguns estados norte-americanos. Em 2015, por uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, esses casamentos passaram a valer em todo o território. Foram quatro casos de conveniências de união homoafetiva que recorreram a esse tribunal, motivando a decisão. Uma dessas uniões é formada por Michael DeLong e Greg Burke, juntos há 33 anos e com 2 filhos adotivos. Eles são católicos praticantes e paroquianos através de Louisville, Kentucky, e 6 dos 9 juízes da Suprema eram católicos. Na França, foi aprovada uma lei em 2012 reconhecendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, chamado matrimônio para todos. A sociedade ficou bastante polarizada, com manifestações muito numerosas contra e a favor. 40% dos católicos foram a favor, entre os quais os próprios autores do projeto dessa lei, o deputado socialista Ewan Biner. Ele é o católico praticante e não viu contradição entre a tradição cristã e os ideais humanitários do seu partido, que incluía a legalização do casamento gay. O casamento para todos foi apoiado pelo jornal católico francês, não vou saber ler isso aqui. Esse jornal tem um importante papel histórico, desde a resistência ao nazismo, na França, ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Foi fundado em Lyon, em 1945, na clandestinidade. Depois posicionou-se em favor da descolonização europeia na África e na Ásia, e se engajou nos movimentos sociais. O jornal se considera resolutamente fiel ao Concílio Vaticano II e sua visão ecumênica. Apoia a sã laicidade
e quer testemunhar o que nos acontecimentos humaniza ou desumaniza. Para esse jornal, a homossexualidade perseguida ou oprimida ao longo dos séculos é uma orientação sexual tão legítima e digna quanto a heterossexualidade. Hoje, o matrimônio civil é um contrato escolhido por pessoas tão livres e voluntárias como nunca foram antes. Recusar esse contrato aos homossexuais seria acrescentar mais uma discriminação aos que muitas vezes já sofreram inúmeras. Por isso, considera-se justa abri-los aos que querem uma legitimidade maior de sua união. Compete às religiões refletirem sobre o sentido religioso do casamento, mas seria um erro político grave colocar os homossexuais contra religiosos. O casamento para todos não dissolverá a sociedade. O divórcio não fez o matrimônio desaparecer. Um grande número de divorciados se casa novamente. Esta ampliação do acesso ao casamento é um modo suplementar de integração na sociedade. Não há por que hesitar. A humanidade se engrandece quando os cidadãos se recusam a sacralizar os laços de sangue e dão prioridade ao laço de fraternidade que os une. O que os une? Membros de família vão além do sangue. Cristo na cruz diz a João: eis a tua mãe, e a sua mãe, mulher, eis o teu filho. Não é paternidade biológica, não são os laços de sangue que fazem irmãos e irmãs. Nosso DNA único e comum é um amor fraterno, que sempre afasta para longe os nossos preconceitos e medos. Alguém tem algum comentário? Ficou alguma dúvida para trás? Não? Tá bem tranquilo, né? Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu fui beber água, pulou aqui, peraí. No mundo cristão, não raramente se usam trechos da Bíblia para condenar com veemência os LGBTs. Sem a devida contextualização das passagens bíblicas e sem a necessária consideração a respeito das pessoas envolvidas. É o que os norte-americanos chamam de balas bíblicas. Mas este uso literal vem sendo contestado. Circula na rede social uma carta em tom irônico de um estudante de teologia de Boston a um radialista de grande audiência nos Estados Unidos, que em seu programa responde a perguntas dos ouvintes e com frequência condena a homossexualidade. É conhecida como a Carta a um Fundamentalista, 2007, e traz as seguintes perguntas. Eu gostaria de vender minha filha como escrava. Como é permitido em Êxodo 21:17? Na época atual, qual você acha que seria o preço justo para ela? Toma. Levítico 25:44. Afirma que eu posso possuir escravos, tanto homens quanto mulheres. Eles foram comprados de nações vizinhas. Um amigo meu disse que isso se aplica aos mexicanos, mas não aos canadenses. Você pode esclarecer isso? Por que eu não posso possuir um canadense? Eu tenho um vizinho que insiste em trabalhar aos sábados. Êxodo 35:2 claramente afirma que ele deve ser morto. Sou moralmente obrigado a matá-lo eu mesmo? Um amigo meu acha que mesmo de comer molúsculos seja uma abominação. Levíticos 11:10. É abominação menor que a homossexualidade. Eu não concordo. Você pode esclarecer esse ponto? A maioria dos meus amigos homens apara a barba, inclusive os cabelos às têmporas, mesmo que isso seja expressamente proibido em Levíticos 19:27. Como eles devem ser mortos? O autor da carta quer denunciar o uso seletivo da Bíblia, especialmente a lei de Moisés, por muitos judeus e cristãos. Escravidão, pena de morte aos que trabalham aos sábados, ou aparar a barba, a abominação de comer molúsculos, tudo isso é relevado hoje sem ao menor problema, mas a homossexualidade, não. Essa página aqui, gente, eu gostaria que vocês peguem a orelha da coisa e dobra ela assim, ó, para marcar, porque vocês vão voltar nisso aqui várias vezes. Se você está com um livro, sublinha, coloca uma florzinha, um solzinho para marcar, porque esse trecho aqui, quando alguém questionar a gente, mas a Bíblia diz tal coisa, a gente pega esse livro, pega nessa página e responde dessa forma. Isso é muito importante. É uma
o autor que fez essa carta, ele foi muito coerente. Ele traz informações muito importantes, contestações muito importantes, né, para não fazer uma leitura, para que ninguém faça uma leitura fundamentalista, ou uma leitura seletista, seleciona pinças de partes específicas sem considerar história e contexto. O interesse interessante nessa história é o seguinte, que alguns podem questionar, mas você está citando só o que diz o Velho Testamento. Aí a gente pode entrar no Novo. A Bíblia diz que as mulheres devem permanecer caladas dentro da igreja. Hoje, a gente sabe que para aquele tempo, para hoje, né, eles dizem que a mulher tem que ser submissa, eles dizem que pode ter... Tito fala de escravidão, Timóteo fala de escravidão. Então, mesmo na época de Jesus, né? Eles falam de misoginia, eles falam de xenofobia. Olha o que Pedro faz com Cornélio quando entra na casa do cara. Olha, eu não poderia jamais estar aqui falando com vocês, porque vocês são inferiores. Aí ele leva na cara, porque ele começa a pregar e o Espírito de Deus cai. Sobre quem? Sobre exatamente de quem ele não tinha, né? Olha Jesus falando com a mulher com a Sírio-Fenícia, com a samaritana, ele quebrando o paradigma. Ontem mesmo na igreja, uma pessoa que é bem fundamentalista dentro da igreja, ela ministrou sobre isso. E aí no final do culto eu cheguei para ela e falei: nossa, você quebrando paradigmas, né? Que interessante, você quebrando paradigmas. Fiquei surpreso, fiquei feliz com você quebrando paradigmas. E é uma realidade, né? E precisa, né? Sim. Bom, gente, depois de ter marcado isso aí, o tópico seguinte, a gente vai ver críticas à alta hierarquia. A alta hierarquia significa, o Padre Luiz vai começar a apontar o dedo, não de forma condenatória, né, mas indicativa, do Papa, bispos, documentos, outras situações aí, oficiais e outras oficiosas. Então, para economizar o Mauro, outra pessoa pode ler, por favor, senão, coitado. Se ninguém quiser ler, eu leio. Se ninguém quiser ler, o Mauro lê. Eu ler, sem problemas. Vai, Hilton. Então, vamos lá. O segmento majoritário do mundo cristão, representado pela Igreja Católica, tem o ofício autorizado de ensinar exercido por sua hierarquia, que é o magistério. O ensinamento da Igreja, em nível universal, pode vir dos concílios ecumênicos presididos pelo Papa, do próprio Papa diretamente, ou de órgãos da Cúria Romana a quem ele delegar. Beleza, então aqui, ó, vamos parar aqui um pouquinho. Beleza. Ó, quem é que pode ensinar? Existe na Igreja Católica Romana uma palavra chamada munus, que se chama autoridade. Munus, vem de humus, daquele que fomenta. Sabe o humus de minhoca? Tem o munus, o ofício, o trabalho, o fermento. Então, quem é que tem autoridade para ensinar na Igreja Católica? Número 1, os bispos. E não é qualquer bispo. O conjunto dos bispos reunidos. O conjunto dos bispos reunidos se chama concílio. Concílio. Então, se aparece alguém na paróquia dizendo que ensinando alguma coisa em nome da igreja, mas não recebeu a autorização do bispo, não é nem do padre, é do bispo. Esse ensinamento não é válido. Mas por que o padre faz, então? O padre faz isso porque no dia da posse dele, ele recebe, lendo uma carta com uma autorização do bispo, para que o padre represente o bispo naquela circunscrição, naquela paróquia. E a este padre está incluso o ofício de ensinar. Mais recentemente, a Igreja Católica oficializou, isso foi coisa do Papa recente, o Papa Francisco, oficializou o ofício de catequista, aquele que ensina. Como um munus, como um ofício, como um serviço oficial. Então, hoje na Igreja Católica Romana,
o catequista tem autorização para ensinar. Só que ele não fala por si, ele fala em nome da igreja. Então, ele não pode ensinar uma coisa que está fora da igreja, está fora daquilo que o conjunto dos bispos reunidos ensina. Por exemplo, vamos imaginar, sei lá, que um dia, Cristiano, eu estou falando, vou usar Cristiano com muito respeito, tá? Porque eu sei que você é catequista. O Cristiano vai ensinar por aí que Deus é uma luminária. Deus apareceu para mim, é uma luminária. Eu vou criar um culto a uma luminária. Santa luminária, rogai por nós. E ele sai ensinando isso daí. E vai ter gente que vai atrás do Cristiano, com certeza. Vai ter gente que vai acreditar nele porque confia nele, porque acredita na palavra dele. Afinal, ele é catequista. Agora, se a gente for olhar se em algum documento da igreja, isso que o Cristiano está ensinando, a Nossa Senhora da Lâmpada, se existe, não existe. Então, ele não pode ensinar alguma coisa, ele não tem autoridade para criar alguma coisa, para ensinar alguma coisa diferente daquilo que o conjunto dos bispos reunidos faz e ensina. Essa informação é muito importante. Muito importante. Tudo bem? Então, quem tem autorização e autoridade para ensinar os bispos, ou aqueles que o representam, padres, ou aqueles que os representam, catequistas. Parou aí. Então, não tem esse negócio da Dona Maria receber uma revelação de não sei quem, ou do pastor, ou do padre receber uma revelação de não sei quem, que tá ensinando uma coisa que o conjunto dos bispos não ensina. O nome disso é apostasia. Quem faz isso é aqueles conjunto que eu já falei para vocês, que eu nunca vou dizer o nome deles aqui. Vamos lá, parágrafo seguinte, Ailton. Hilton. Vamos lá. Com relação à homossexualidade, a Igreja ensina em seu catecismo que vários homens e mulheres têm tendências homossexuais profundamente enraizadas. Essa inclinação é objetivamente desordenada e, para a maioria, constitui uma provação. Todos eles devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza, evitando-se toda discriminação injusta. Só um pouquinho. Tá. Vamos lá, então, voltando na página 97. Com relação à homossexualidade, a igreja ensina no seu catecismo que homens e mulheres têm tendências homossexuais. Essa palavra tendências homossexuais é o que se entendia em 1992, gente. Então, em 1992, que foi quando esse catecismo que a gente tem hoje foi publicado, não se sabia muita coisa que em 2024 a gente sabe, a respeito da biologia, da psicologia, da neurociência. Então, a igreja adotou termos que já eram usados popularmente. Tem uma tendência homossexual. Você vê que a pessoa ela não é nem identificada como uma pessoa homossexual, ela tem uma tendência. Então, ela é um desvio. Ela não é homossexual, ela é um desvio. Ela é uma pessoa hétero que tem um desvio. Ela é uma desviada. Então, aí na página 98, dizendo, essa inclinação, esse desvio, isso está escrito no catecismo, né? É objetivamente desordenada. Então, o que o catecismo está querendo dizer com objetivamente desordenada? Quer dizer que a homossexualidade é entendida no catecismo como fora da ordem. Ela não está em linha reta. Ela não segue a linha régia. Ela é um desvio. Ela é uma desviada. Ela está fora da rota. Ela é desordenada. Ela não está na ordem. Ela está na desordem. Porque a ordem, para o catecismo, é a heterossexualidade. Dúvidas? Tá. Tranquilo. Por favor. Pode. Então, vamos lá.
todos devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza, evitando-se toda discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Parou. Vamos lá. Então, o texto está dizendo, todo mundo tem que ser acolhido com respeito, compaixão e delicadeza. Tem que se evitar a discriminação injusta. Então, está no catecismo, não está escrito que é proibido, está escrito que é para evitar. Escuta, né? Não está proibido, é para evitar. Passando pano para a discriminação aqui. Tá, essas pessoas, quer dizer, as pessoas homossexuais são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Quer dizer, a pessoa ela não pode ser discriminada, mas se ela for cristã, se ela quiser ser cristã, ela vai ter algumas dificuldades para viver o seu cristianismo. E essas dificuldades, elas têm que ser ajuntadas e amargadas, coladas ao sacrifício de Jesus. Quer dizer, a homossexualidade, o catecismo está dizendo que a homossexualidade, ela pode ser vivida desde que seja no nível do sacrifício. No nível você vai ter dificuldade, então suporta essa dificuldade. A dificuldade que você for ter de resistir à tua homossexualidade, você vai lembrar que Jesus sofreu na cruz. E se ele sofreu mais que você coloca o teu sofrimento na cruz dele. É isso que o catecismo está dizendo. Esse catecismo é o catecismo que ainda está válido hoje, tá? Em 2024. E aqui, gente, desse texto do catecismo que vem aquelas pregações que a gente vê de padres e pastores por aí, para dizer assim, você pode ser gay, você não pode praticar a homossexualidade. Então, se você tiver vontade de praticar, você vai pegar o teu desejo, a tua inclinação, a tua vontade de praticar e se martirizar, sofrer, para esse desejo ir embora. Michele, já ouvi que essa é a nossa cruz. É isso mesmo. Vocês já ouviram alguma coisa muito parecida com isso? O que vocês ouviram? O tempo todo, dentro e fora da Igreja Católica. Eu não posso nem falar aqui, porque eu vou expor Jogo suave. Pessoas de vínculos, assim, bastante significativos para mim. Mas cruel mesmo, assim, no nível mais requintado que você possa imaginar. Eu acredito. Francis, citando um texto muito bonito na do Coração de Jesus, fala assim, esse é meu jugo suave, né? Um eufemismo para o sofrimento. Agora, sim, eu quero fazer um paralelo aqui, eu vou parar aqui, para a gente fazer um paralelo, para a gente pensar o seguinte, Eduardo, o Frei Gilson fez uma live há umas semanas atrás e falou exatamente isso. Misericórdia. Pense o seguinte. Então, pois Fernando, eu não conheço o Frei Gilson, não? assim, mesmo. Eduardo, eu ouço algumas músicas lá, se você dele. achar, por favor. Eu já ouvi algumas músicas dele, inclusive esses dias eu estava ouvindo aqui em casa, e aí ele emenda de uma música que eu gosto muito, numas falas assim que a minha filha tem 11 anos e ela falou, mãe, tira isso, o que você está fazendo? O que você está escutando? E aí eu fiquei muito horrorizada, assim. Então, as coisas, meu Deus do céu. Já tive esse mesmo pensamento que você, ouvindo essa música. Tem uma música aí, Eu Te Levantarei, não sei se é essa que vocês estão falando. Você tá ali, nossa, a música eu adoro, mas a hora que ele começa a falar, acaba tudo. Manda depois do eu não sabia. Não, eu não sabia. Ele emenda, assim, nas falas, né? E aí eu falei, meu Deus, quando você tá, tipo assim, tô lavando louça ali, escutando, curtindo e tal, e ele começou a falar, e aí no entre, a minha filha tava no meio, eu falei, mãe, o que você tá escutando?
Pelo amor de Deus. Porque, assim, essas conversas que a gente tem aqui, eu tento trazer numa linguagem que seja acessível para elas, porque eu acho que, eu acredito que as crianças hoje, elas têm condições de ser infinitamente melhores que nós, né? Eles, desde que eles não tenham um adulto por perto estragando propositalmente, né? Assim, objetivamente, né? Nessa questão do preconceito e tudo mais, né? Em todos os sentidos. Então, às vezes as próprias leituras da Bíblia mesmo, ela escuta, ela fala, nossa, mãe, puxa, mas que olhar é esse, né? E ela super questiona, assim, eu acho bem bonito de ver. Quantos anos ela tem? 11. Tá na idade. Que bom. Joga depois, Eduardo, por favor, lá. Eu gostaria de traçar um paralelo aqui. Agora, a gente viu uma parte do texto do catecismo, o padre Luiz fez alguns comentários, eu trouxe outros comentários aqui, vocês trouxeram outros comentários, agora a gente vai pegar. Essa é a exigência para que a pessoa homossexual seja cristã. Coloca numa caixinha, fecha. Agora vamos pegar a caixinha das exigências para os heterossexuais. Você tem, eu dou aqui, juro por Nossa Senhora Aparecida que eu tenho muita fé. Se alguém aqui der para mim um texto onde os heterossexuais são tão exigidos desta forma, eu te dou R$1.000. Está valendo para quem está aqui, está valendo para quem vai assistir essa live depois. Se você que está vendo essa live depois, achar um texto bíblico ou no catecismo que seja incisivo, direto, e que seja igualmente exigente, tal qual está sendo com as pessoas homossexuais, eu te dou R$1.000. Desafio feito. Não tem, gente. Não tem. Então, o Francis trouxe ali a expressão do jugo, né, aquela carga que é colocada em cima do boi, cavalo. O jugo que é colocado em cima do homossexual é absolutamente desproporcional àquele que é colocado sobre heterossexuais. Então, o que eu sempre digo? Como é que eu entendo isso, né? Eu digo o seguinte, o que vale para um, vale para o outro. Porque a castidade que é pedida aos homossexuais, ela também é pedida aos heterossexuais. Não tem nenhuma diferença nisso. As pessoas héteros também não têm autorização da igreja para transar antes do matrimônio. As pessoas héteros também têm dificuldades na sua carne. Gente, a gente está entre adulto, né? E quem vai assistir essa live é só adulto. Héteros também ficam de pinto duro. Desculpe o palavreado, né? Mas é para a gente pensar. Héteros também ficam com tesão. Então, se gays têm que pegar o seu tesão e jogar na cruz de Cristo e aguentar e suportar, por que aos héteros isso não é sugerido também? Não tem. Eu, pelo menos, desconheço. Eu tenho 43 anos, eu estou na igreja desde 0 anos de idade, estudei teologia, 3 faculdades, pós no Escambau A4, eu desconheço, estudei Código de Direito Canônico, a maioria dos documentos, não conheço uma linha sobre isso. Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque quando alguém vier dizer para nós, assim, é tudo liberado, vocês vivem tudo liberado, não tem nada de liberado, não. A castidade que é pedido para homossexuais também é exigência para heterossexuais. Eu acho isso é ótimo, né? O puro suco da hipocrisia, né? Porque muitas dessas pessoas que cobram os homossexuais são héteros que traem a esposa, esposo que faz putaria por aí. Se nós formos pegar os textos de Timóteo e Tito, quando Paulo coloca, quando é para eleger, né, os bispos, os anciões, ele fala, marido de uma só esposa, filhos,
dentro da igreja, sinceros, não corruptos, não dado a vinho. Olha a conduta dessas pessoas. Aí, esses dias, numa reunião de igreja, eu falei assim, gente, nenhum de vocês aqui, fulano, os filhos não estão na igreja, Beltrano, você já casou 2 vezes, Ciclano, não sei o quê. Então, tipo assim, é engraçado que essas regras, né, de santidade, ser de santos, né, até anotei ali, ser de santos como eu sou santo, é sempre lembrado para nós. Quando eles olham para a gente, vocês têm que viver em santidade, porque o seu pecado é abominável. Mas aí eu olho e digo assim, mas o teu de prostituir e o teu de viver fora da santidade também não é? Sabe? E aí, e quando Paulo está falando, Pedro está falando ser de santos como eu sou santo, quando Paulo está falando para Tito e para Timóteo na hora de eleger os pessoal, ele não está falando para homossexual, ele está falando, né? Acabei de ganhar os milão, mas tudo bem, né? Acabei de ganhar os milão. Mas assim. Estou devendo. Hã? Estou devendo. Ele está falando exatamente para quem? Para a cúpula da igreja. Né? E o pior, e a coisa mais interessante ainda é que quando o texto do Novo Testamento mais usado para nos bater é Romanos, né? Romanos 1. Romanos, é mais pesado. É o mais pesado de todos. Ou também tem Timóteo, também ele fala alguma coisa, né? Mas assim, Romanos, se você for parar para pensar, era a cúpula da igreja. Era a cúpula dos héteros, que estavam perdendo toda a sua, sabe, se misturando com toda um culto externo. E aí, tipo assim, é nós que vivemos em pecado? É nós que estamos fora da, né? E uma das frases que eu acho assim que mais mata a pau, né? Os homoafetivos adotam os filhos que os heterossexuais jogam fora. Você entende? Nós demonstramos muito mais amor ao adotar essas crianças e criá-las em amor, né? E aí vem dizer que o nosso amor é estranho, que é nós que não vivemos em santidade, né? Aí você olha para a vida, né? Eu olho para a vida de algumas pessoas assim, a Bíblia diz para a gente não julgar, né? Mas tem hora que não tem condição, né? Aí você tem que começar a apontar a realidade. Não é nem julgamento, é apontar a vida, é a verdade, né? Como que você pode olhar para mim e falar uma coisa dessa, vivendo a vida que você vive? Muito bem. Reflexões aqui. Se tua mão te levar a pecar, corte sua mão. Se for seguir do pé, acho que é sobre aqueles textos ali atrás, né, Cristiano? A Michelle te lançava porque eu perdi R$1.000. Cristiano, mas Jesus não falou nada. Se não fosse tão grave isso, por que ele não se preocupou com isso? Porque ele tinha muita gente passando fome, precisando ser curado, isso aí não era problema para ele. Se a verdade dos fundamentalistas for absoluta, Jesus foi negligente? Olha, pesado. Foi. Então, vou melhorar a frase da resposta. Deus ama o pecado, mas não o pecador. Sim, ele ama a todos, inclusive você, seu homofóbico. Essa foi boa, Francis, essa foi ótima. Eu sou capaz de dar um soco na cara. Essa está na ponta da língua, né, Francis? Bom, vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? A gente não pode perder o foco. O Padre Luiz está apresentando o que a alta cúpula da igreja traz. Documento. O que a gente está fazendo aqui? Analisando, olhando, comparando. É o que tem o documento e com a crítica ao documento. Essas pessoas chamadas a realizar, pode continuar ali, com base na Bíblia, né? Isso. Com base na Bíblia, que apresenta os atos de homossexualidade como depravações graves, Gênesis 19:1, Romanos, Coríntios, Timóteo. A tradição sempre os considerou como intrinsecamente desordenados. Tais atos são contrários à lei natural, fecham a relação sexual ao dom da vida e não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Bom, aqui tem um monte de coisa aqui de novo. Então, o Padre Luiz está dizendo o seguinte, a tradição, quando ele fala a tradição pensa assim, ele está dizendo que a Sagrada Escritura, mas a história da igreja, seja ela católica ou evangélica, ela tem visto
a homossexualidade como algo intrinsecamente desordenado. Só que a gente estudou desde o capítulo 1º até o capítulo 2º, que houve várias partes na vida da igreja em que isso não acontecia. Em que não era entendido como uma desordem, mas como uma forma diferente de amar, onde isso não era um problema. Agora, a gente herda muito do período das trevas, a Idade Média para frente, essa ideia do afeto desordenado. Por quê? Porque é pensada na lei natural. Lei natural é homem e mulher que geram uma criança por penetração intravaginal. Aqui está no texto, né? Fecham a relação sexual ao dom da vida. A pergunta é, um casal homossexual fecha, cadê? Essa é a palavra técnica, fecha a relação sexual entre homossexuais, fecha o dom da vida pelo fato de não produzir uma criança? Não seria o casal homossexual justamente um casal que produz amor, escolhem livremente amar e podem produzir amor entre os dois através da adoção, através da fertilização in vitro, através de outras formas de amor. Isso não é se fechar a vida. Sabe o que fecha mais a vida hoje? Heterossexuais. Porque não querem mais ter filhos. Eu estou usando esse critério, não estou dizendo que isso é ruim, tá? Eu estou usando o mesmo critério. Então, o casal e os casais heterossexuais que não podem ter filhos por uma questão biológica, anatômica. Entende? Então, há algumas formas de dom da vida que não dizem respeito ao gênero, mas que dizem respeito aos afetos. E ele usa a palavra verdadeira, né? Isso, exatamente. Verdadeira, que é mais forte ainda. Como se fosse uma... Qual é a falsa, então? Né? Pode continuar. Em caso algum. Vamos lá. Em caso algum, podem ser aprovados. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Ponto. Tá. Ponto. Olha aí. Essa frase está resumindo o catecismo. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. O que é a castidade? A castidade é a escolha por não ter relações sexuais fora do matrimônio. Se a relação sexual é feita só no matrimônio, e o matrimônio é feito entre um homem e uma mulher, então como é que a pessoa homossexual... Quando é que a pessoa homossexual vai se casar? Vai transar? Segundo o catecismo. Nunca. Por isso ele é chamado à castidade. Por isso ele é chamado à castidade. Pois é. E o heterossexual que não contrai matrimônio? Ele confessa e é perdoado. É verdade, Mauro, você tem razão. Ele confessa e é perdoado, daí daqui a um tempo ele casa e tá tudo bem. Só que pelo menos, eu não sei da evangélica, mas nas católicas a gente não se fala isso. Na católica é assim, o ministro da igreja, ministro da Eucaristia da igreja, que é solteiro, levanta na reunião do CPP, Conselho de Pastoral da paróquia, para falar da catequista que é gay, ou do catequista que é gay. Só que este ministro, sai com um monte de mulher assim, com todo o povo, né? Exatamente. Mas ele é homem, né? Ele tá exercendo então, apenas a natureza dele, né? Aquela coisa toda, né? Percebe a disparidade? Mas a legislação católica, oficial católica, ela é desproporcional. O que você ia falar, Mauro? Uma coisa que eu percebo, não é isso, é o mundo, tanto por transitar tanto no mundo católico quanto no mundo evangélico, uma das coisas que eu percebo é que
infelizmente, tanto uma quanto a outra é mais social, toda essa história, é mais cultural, é mais do meio, é mais de tudo, do que, na verdade, cristão. Porque quando você começa a citar os textos bíblicos, nem um lado, nem o mundo católico, nem o mundo evangélico consegue te contradizer. Eles não conseguem conversar com você. Aí eles começam a citar os textos básicos e dizer que você está indo contra a Bíblia, que você está pecando, aquela cultura. Mas você percebe claramente que não é algo de relação com Deus, algo espiritual, é algo puramente cultural. Eles têm homofobia. E aí, da mesma forma que eles usam essa coisa de castrar as mulheres, de limitar as mulheres, né, que ainda é algo absurdo, eles fazem com os homossexuais. Só que tudo é tudo muito velado. Quando um homem, eu fico assim abismado, tanto quanto um padre, quanto um pastor vai e fala da submissão da mulher, e que a mulher tem que ser submissa, que o homem é isso, que o homem é aquilo, sabe? Eu fico olhando para aquilo e eu fico me perguntando, gente, né? E depois de 5 anos, de 4 anos que nós tivemos de um governo que nos fez retroceder mentalmente, ou melhor, ele revelou a mentalidade do povo, né? Não foi um retrocesso, foi um revelamento, eu sempre digo isso. A gente está muito banal, isso é muito claro, né? É muito claro isso. E, infelizmente, a gente tem que dar o braço a torcer. A igreja é secular. Ela não é mais espiritual. Ela é secular. Essa é uma realidade, infelizmente. A Michele comentando, cadê? Eu vou fazer a FIV, mas o lance da FIV para o católico normativo é contra a lei natural. Pois é, né, Michele? Como é que você pode perguntar? Você pode perguntar assim, ó, você que é ministra da igreja, você que é coordenadora da catequese, você que é zeladora de não sei aonde, você que é de qualquer pastoral movimento, você você toma remédio? Pecado. Você colocou DIU? É pecado. Você fez ligação das trompas? É pecado. Então, cuida da tua vida. A vasectomia também, né? Qual? A vasectomia. A vasectomia também. Então, quando alguém falar isso, cita esses 5 casos e fala assim, e cuida da tua vida. Pode falar que foi eu que falei. Aí você está pecando porque você está sendo grosso. Eu não estou nem aí. Se eu for pôr, eu acho mais fácil. Vai fazer fala, pode falar que fui eu. O Francis falando, ajudar na criação e educação dos sobrinhos, afilhados, também conta. Sim, na abertura ao dom, né? Michele, essa é a minha dúvida, estou esperando até agora. Michele, foi respondida a sua dúvida? Dá um sinal de luz. Foi, eu estava brincando ali com se nós não podemos realizar o ato, quando iremos realizar, né? Se eu não posso casar. Você não pode casar e não pode transar. Não, eu tenho que esperar casada, estou esperando até agora. Pois é. Complicado. Vamos terminar esse parágrafo? Você viu como uma coisa rende, né, esse assunto? Vamos à castidade, Michele. Vamos lá. Pelas virtudes do autodomínio, que educam a liberdade interior pela oração, pela graça sacramental e, às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada. Estas pessoas podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Pois é. Agora vou tirar o óculos, vamos lá. Essa palavra, essa expressão, perfeição cristã, ela é muito complicada. Muito complicada mesmo. O que é a perfeição cristã? Para o catecismo, perfeição cristã é a família heterossexual, cisgênero, burguesa. Então, aquilo que está fora disso é desviado. Então, o catecismo da Igreja Católica orienta. Quem não é hétero, cis, a fazer... cadê?
autodomínio, liberdade interior, oração, graça sacramental através dos sacramentos, né? E, às vezes, achou isso incrível, às vezes, isso é uma citação do catecismo, se aproximar gradual e resoludamente à perfeição cristã. Um apoio de amizade desinteressada. O que é uma amizade interessada? É uma amizade que, o catecismo diz, uma amizade interessada é uma amizade que tem homoerotismo. Então, eu posso ter homoafetismo, homoafetia. Eu posso ter uma amizade de pessoas gays, mas eu não posso ter interesses por elas. E se eu tiver interesse afetivo-romântico por elas, afetivo-romântico-sexual por elas, eu devo me controlar, rezar, confessar e comungar para conseguir a perfeição cristã. Ou seja, a perfeição cristã é feita na base do sacrifício. Eu não estou dizendo que o sacrifício não é importante, tá? O meu questionamento é sempre que esta exigência, ela é feita de forma absurdamente desproporcional a pessoas homossexuais. E a pessoas heterossexuais, não. Pelo menos nos textos não diz isso explicitamente. Eu desconheço que haja isso. O Cristiano disse alguma coisa ali, deixa eu ver. O Mauro mandou aqui o texto do Gilson. Ah, não, toma conta da sua vida. Cristiano, amizade colorida pode. Eu não posso comentar essa, Cristiano, porque está sendo gravado. Dúvidas, gente? Perguntas? Alguém vai embora com crise de fé? Agora sim, me fala a verdade. O que a gente está estudando aqui está deixando vocês com mais fé ou com menos fé? De verdade. Na verdade, nunca tive conflito de fé, né? É que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que as pessoas são religiosas e não cristãs. Perfeito, Michele, perfeito. É isso que eu tenho pregado ultimamente também, né? Você tem que ser... curta a sua espiritualidade, tenha relacionamento com Deus, que você vai ver que a sua religião te afasta das pessoas. A sua fé te aproxima. Exato. Isso é importante, gente. A gente ter contato com essas coisas assim. Tem aquela metáfora do ouro, do ourives, de queimar o ouro para purificar, para separar as coisas, a gente ficar só com aquilo que é essencial. O Jung falava disso, como é que era o nome daquele... Você é junguiana, Viviane? Acho que não, né? Você é psicanalista. Mauro, você é junguiano? Sou gestalt terapeuta. Como é que chama aquele processo para criar ouro? Depuração? É um tipo de depuração. Mas, enfim, eu já vou lembrar, eu vou mandar no grupo depois. Esse é o processo que a gente está fazendo agora, que é pegar a nossa fé e separar aquilo que é importante e aquilo que não é. Aqui. Tudo que a gente está estudando aqui, vocês estão vendo, tem embasamento bíblico, tem embasamento teológico, tem embasamento chancelado pela igreja, né? Porque nenhum livro publicado por uma editora católica se não tem a chancela de um bispo. E não tem novidade nenhuma, a gente está estudando coisa de 60 anos atrás, gente. Nós estamos em 2024 e discutindo se o gay comunga ou não comunga na missa. A pessoa está autorizada ou não está? Se ela se confessa ou não? Se o padre aceita ou não a confissão dela? Que loucura é essa? Como assim, se aceita ou não a confissão? Aceita a confissão do hétero que tem relacionamento fora do casamento? Não aceita do gay? Porque é gay? Então a gente tem que parar com essa hipocrisia doida, né? E a gente tem que estudar mesmo essas informações, elas têm que ir para frente, gente. Então, por favor, façam post sobre essas coisas. Peguem versículos, né? É uma Bíblia. Né? Peguem frases do texto, escrevam lá, coloquem a fonte do Padre Luiz, deixa as pessoas curiosas. Você sabia que, né? E coloca alguma coisinha que a gente estudou. Aí isso é importante, a gente para não ficar só aqui, senão o objetivo do nosso estudo não é fazer um muro de lamentações, é a gente produzir, é a gente fermentar. Aqui é o sal na terra, aqui é a luz do mundo. É pegar isso aqui e multiplicar. Fotinha, quem tá com a câmera desligada, se puder, passa perfume.
Eu não posso segurar o livro porque meu teclado mudou. Digam X, olhem para a câmera, aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Pronto? 1, 2, 3 e X. Deixa eu tirar mais uma, de novo. X. Pronto. Cobrar royalties dessas fotos. Certíssimo. Gente, amanhã eu já coloco online. Na semana que vem, o nosso encontro não é sobre o livro. Na semana que vem é o quarto semana. Eu vou trazer a Maria Cristina, que é aquela teóloga que eu acho que alguns de vocês conhecem aqui, para falar sobre o livro dela. Ela lançou um livro falando sobre questões LGBTs, publicado pela editora Vozes, que é a mesma do Padre Luiz, mesma editora, ela tem a mesma linha. Alguns de vocês já viram ela por aí. Ela é maravilhosa, professora da PUC, TESP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora. Manda o arroba dela aí para eu dar uma stalkeada. Vai lá, compra o livro dela. Eu vou ver se eu consigo. Ah, não, ela vai dar um desconto, sim, eu já falei com ela. Tem um descontinho para quem quiser comprar o livro. Tchau.